Olá, alunos. Vamos continuar então na nossa revisão. Agora, o próximo tema de revisão nosso é sobre o conceito de paradigmas de orientação a objeto, que é o assunto central tanto da nossa disciplina quanto na parte da programação orientada a objeto, quando a gente fala sobre qualquer desenvolvimento de sistema orientado a objeto. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de paradigma de orientação a objeto é justamente o essencial. O que é um paradigma? Paradigma é sempre uma forma de abordar um determinado problema. Tá? Então, isso quer dizer que a gente vai abordar o problema que a gente tem pela frente, que é o desenvolvimento de um sistema, baseado nesse paradigma, baseado nesse conceito de orientação a objeto. Ok? Então, tudo que a gente for ver daqui para frente, em relação a desenvolver sistema, a gente vai olhar para esse sistema com essa visão, com esse paradigma de orientação a objeto. Bom, sabendo o que é paradigma, agora então a gente pode partir para o próximo passo, que é saber o que é, então, orientação a objeto. E aí a gente parte dos seguintes princípios, que qualquer coisa, qualquer elemento é um objeto, que objetos realizam tarefas por meio de requisições de serviços a outros objetos. Então a gente já sabe que tudo dentro do nosso ambiente, tudo é um objeto, e esses objetos, esses vários objetos que possuem no nosso sistema, eles vão trocar mensagens por meio de requisições. Cada objeto pertence a uma determinada classe e uma classe vai agrupar objetos similares. A classe é um repositório para comportamentos associados aos objetos e classes são organizadas em hierarquia. Então, o que a gente vai ver a partir de agora é um entendimento sobre cada um desses pontos aqui. Bom, primeiro ponto, qualquer coisa é um objeto. Bom, se qualquer coisa é um objeto, eu posso exemplificar, por exemplo, posso dizer que um computador é um objeto. Posso dizer que uma pessoa é um objeto, tá? Então, se eu digo que qualquer coisa é um objeto e uma pessoa, eu posso dizer então, computador é um objeto e pessoa é um objeto. Bom, aí no passo seguinte eu disse que objetos realizam tarefas por meio de requisição de serviços a outros objetos. Bom, se uma pessoa é um objeto e ela tem um computador, que é um outro objeto, ela pode mandar uma requisição para esse computador e esse computador vai realizar uma operação e vai retornar uma resposta ou não para aquele objeto que foi solicitante. Então, por exemplo, vamos pensar quais serviços que uma pessoa pode requisitar ao computador. E a gente pode dizer, ele pode pedir, por exemplo, para ligar o computador. Então, a gente diz que um objeto pessoa mandou uma mensagem de ligar para um objeto computador. Esse objeto, então, esse objeto computador vai realizar essa operação e vai retornar uma resposta. A resposta, no nosso caso, é mostrar na tela a tela inicial dizendo que ele está ligado, ou então um LEDzinho que tem no computador dizendo que ele está ligado. Correto? Muito bem. Passamos para a característica seguinte, então, de orientação a objeto, que cada objeto pertence a uma determinada classe. Uma classe agrupa objetos similares. Então, eu digo que uma pessoa liga um computador, mas se a gente olhar em volta, a gente vai ver que tem várias pessoas e a gente tem vários computadores, tá? Então, essas várias pessoas, cada uma delas é um objeto que possui características semelhantes. Então, a gente pode agrupar ou a gente pode classificar todos esses objetos como uma classe pessoa. E aí a gente pode fazer isso também, por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui, para transportes. Então, a gente tem diferentes tipos de automóveis aí, de transportes, mas tudo é transporte.
também para material escolar. A gente tem diversos tipos de material escolar, mas tudo é material escolar. Tá? Então, eu posso classificar esses objetos de acordo com o sistema, conforme as características daquele ambiente que eu estou informatizando, que eu estou modelando para o meu sistema. Correto? Bom, outro conceito que a gente viu é que a classe é um repositório para comportamentos associados ao objeto. Então, eu disse já desde o início, né, usando como exemplo, que o computador ele é capaz de ligar. Então, quais são os comportamentos que são inerentes ao computador? O que é comum a um computador? Ele pode ligar, ele pode desligar, ele pode exibir, ele pode processar, ele pode armazenar. Então, quando eu digo que a classe computador é capaz de fazer, possui esse comportamento, é capaz de realizar essas operações, automaticamente eu estou dizendo então o seguinte: todos os objetos da classe computador serão capazes de ligar, de desligar, de exibir, processar e armazenar, mesmo que o resultado naturalmente seja um resultado não esperado. Então, se eu tenho um computador que está com a memória cheia, que já está com o espaço de armazenamento cheio, naturalmente, se eu for tentar armazenar alguma coisa, ele vai me retornar uma mensagem de falha, né, de erro, mas ele é capaz de armazenar, só que aquela operação ela vai me retornar uma resposta que eu posso não gostar muito, mas vai me retornar uma resposta, ok? Bom, continuando aqui com o nosso exemplo, a gente diz que classes são organizadas em hierarquias. Então, se a gente pegar o exemplo de meios de transporte, tudo isso aqui é meio de transporte. Eu tenho um barco é um meio de transporte, um helicóptero é um meio de transporte, um caminhão é um meio de transporte, uma bicicleta é um meio de transporte. Tá? Então, eu tenho uma visão mais geral sobre meio de transportes, e aí eu posso especializar mais essas classes. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho os meios de transporte, um grupo específico ou uma subclasse específica, que são os transportes aquáticos. Eu posso ter uma outra subclasse específica, que são os meios de transportes aéreos. E ainda eu posso ter um meio de transporte terrestre, que eu posso ainda especializar mais. Meio de transporte de lazer, ferroviário ou rodoviário. Então, aquilo que é comum a todos são características de todos os meios de transporte. Aquilo que é específico de um meio de transporte, por exemplo, aquático, eu vou caracterizar apenas a classe aquático, correto? Bom, esse primeiro momento, então, a gente definiu aqui o que é o paradigma de orientação a objeto. Tá? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre esses elementos, quais os conceitos que estão associados ao paradigma de orientação a objeto.